No vídeo de hoje eu vou te contar um pouquinho como foi minha trajetória na programação, os pontos que errei e quais lições aprendi. Então, se você está com dificuldade para entrar na área, quer mudar de área e vir para o mundo do desenvolvimento de software, saiba que eu entendo exatamente como você se sente e espero te ajudar com esse vídeo. Se você conhece alguém nessa situação, faz esse vídeo chegar até essa pessoa, por favor. Vamos ao vídeo. Bom, eu já vou te dar um spoiler. Vou te contar várias derrotas ao longo dessa trajetória e espero que você não repita esses mesmos erros. Bom, vamos voltar lá para 2004. Eu trabalhava como operador de telemarketing e um colega de trabalho estava fazendo ciência da computação. Ele me contou um pouco e durante o almoço eu fui comprar um livro e eu escolhi um livro chamado JavaScript e a Bíblia. Sério, eu sofri muito com esse livro. Eu usava o Internet Explorer 5 e se já faziam piada com o IE6, imagina com o IE5. Até os exemplos do livro tinham erro, cara, era muito complicado. E aí veio a primeira lição. Não saia comprando um livro sem pesquisar antes. A gente está em 2020. Hoje a gente tem bastante conteúdo. Em 2004 não tinha tanto assim. Então, se você vai comprar um livro, dê uma pesquisada antes para descobrir quais são os melhores. E eu diria até mais. Não compre um livro para aprender a programar. Hoje em dia não faz muito sentido isso, a não ser que o livro tenha esse foco. E é óbvio que eu desisti depois de tanto bater a cabeça. Era impossível continuar. E em 2005 eu tentei novamente, né? Agora estava na moda criar blogs com PHP e MySQL, uma stack chamada LAMP. Eu seguia os tutoriais, criava o servidor, criava o banco de dados, fazia tudo aquilo funcionar, mas aquilo não era programar, né? Apesar de fazer parte. E aí eu aprendi a lição número 2. Elimine tudo aquilo que te atrapalha de aprender o que realmente importa. Não perca tempo com infra no início, assim, você pode deixar isso para outra hora. Configurar um ambiente de desenvolvimento, ele pode ser muito frustrante para quem está começando. Então, se a gente puder romper essa barreira, é melhor. E existem diversas ferramentas online que vão te ajudar a começar e às vezes até tutoriais interativos. Então eu vou deixar alguns links aqui na descrição. E mais um ponto, programar é como brincar de Lego. Você passa a maior parte do tempo fazendo as peças se encaixarem. Ainda nessa época eu tentei criar uns sites no Dreamweaver. Eu acho que ninguém usa mais essa ferramenta hoje em dia. E assim, se você já ouviu falar nessa ferramenta, com certeza você já passou dos 30, né? Eu ficava arrastando tabelas, mexendo em interfaces, redimensionando caixinhas e apesar de existirem boas ferramentas, né, para fazer esse trabalho de arrastar caixinha e você monta o programa dessa forma, e algumas delas são bem poderosas até, como é o caso do OutSystems, né? A gente deve ter uma série sobre isso aqui no canal mais para frente. No início, se você está começando, isso vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E aí eu aprendi mais uma coisa. Evite as ferramentas de produtividade no início. Escreva o máximo de código que você puder. Esquece esse negócio de copiar e colar. Você precisa se acostumar com essa nova forma de se expressar. E eu aqui gostaria de destacar uma coisa. Escrever software deveria ser analisado como uma arte. Existe todo um processo por trás de um sistema. E se você quer realmente ficar bom em algo, você precisa praticar. E além disso, né, você tem que aprender a projetar um sistema também. Então, utilizar os diagramas UML, pensar na documentação, enfim, desenvolver software não é só sentar e sair escrevendo código. É óbvio que se você não tiver código, o software não vai funcionar. Mas se você não tiver feito um bom projeto de software, ele também não vai funcionar. Então, assim, existem cenários caóticos em empresas, softwares legados, bugs e mais bugs, enfim. Tudo isso é causado por esse problema, né, num mau projeto. Eu gosto muito de olhar os códigos no GitHub, códigos até de outros colegas de trabalho.
Você não tem noção de quanto eu aprendo fazendo isso. Em 2017, eu finalmente decidi entrar para a faculdade. E claro, depois de tantos traumas, não queria nem saber de programação. Eu escolhi rede de computadores. Só que aí, para minha surpresa, assim que eu cheguei na sala, eu vi que várias pessoas tiveram essa mesma ideia. Eu já comecei com matemática discreta e algoritmos logo no primeiro período. E ao contrário da grande maioria da turma, eu estava curtindo muito aquilo ali e praticamente eu só estudava isso. As outras matérias eu dava uma olhada só para fazer a prova, para você ter uma ideia. E foi aí que eu percebi que existia um caminho, né? E esse caminho inclui estudar algoritmos, estruturas de dados, além, claro, de matemática discreta, tá? E a matemática discreta é a base da ciência da computação e eu vim saber disso muito tempo depois até. Então dá uma olhada onde a matemática discreta está presente na ciência da computação. O primeiro programa que eu criei mesmo, assim, fora as brincadeiras que eu fazia, foi um sistema para uma empresa que eu prestava serviço de manutenção. Era uma aplicação desktop para fazer orçamento, né? E assim, eu nem sabia trabalhar direito com banco de dados. Eu incluí toda aquela lógica, todos os dados, tabelas de preço, informações. No código mesmo ia decidindo por meio de estruturas condicionais. Meu código ficou gigante, tudo na mesma página, mas assim, funcionou. A empresa conseguiu fazer o trabalho dela e isso funcionou por anos, tá? Inclusive. E não demora muito para você aprender, né, entender, né, na verdade, que muitas aplicações são compostas de formulários, botões de iniciar ações, algum código que processa o que você colocou no formulário e com base nele chega-se a alguma conclusão. Às vezes errada, né? Daí vem os bugs e tudo mais. E na maioria das vezes isso é salvo em algum lugar que normalmente a gente chama de banco de dados ou utiliza um banco de dados. E aí vem mais um outro ponto. Não adianta correr. Aplicações CRUD são o que você mais vai precisar fazer. Então treine para fazer isso direito, porque isso é simples, mas acredite que hoje ainda isso é feito de qualquer maneira e gera vários problemas ao longo da utilização do sistema. Tá, o que é CRUD, né? Talvez você nunca tenha ouvido falar. CRUD é um acrônimo para representar as 4 operações básicas do banco de dados: Create, Read, Update e Delete. Voltando lá para a faculdade agora, a minha situação de grana apertou em 2007, porque empresas que eu prestava serviço começaram a ter problemas financeiros e eu acabei saindo da faculdade já em 2008. E eu aprendi uma coisa com isso. Se você está querendo mudar de área, e onde você já ganha um salário razoável, saiba que dificilmente você vai conseguir entrar na área de desenvolvimento de software ganhando o que você ganha atualmente. Quanto mais tempo você adiar essa virada, mais difícil ela será. Então aceite dar um passo para trás para dar 2 ou até mais para frente. Na faculdade eu aprendi algoritmos com C++. Muitos aprendem com Pascal, mas lá já tinha C++. Eu decidi comprar um livro sobre isso, tá? Sobre algoritmos com C++, e ficava brincando em casa, assim, mas eu tinha muita dificuldade de saber como ir mais adiante. Eu fazia os exercícios, criava softwares, só de brincadeira ali, mas ficava parado naquilo, eu não sabia como seguir adiante. E aí vem a próxima dica: tenha um mentor. Procure alguém que já trabalha na área para te ajudar, esclarecer alguma dúvida. Hoje é muito fácil encontrar alguém para te ajudar nisso. E se não tiver, gente, deixa aí nos comentários que eu respondo o que eu souber. E por falar em mentor, eu tenho um amigo que me ajudou a iniciar, o Eduardo Cardoso. Eu comentei que queria parar com esse negócio de ficar consertando computador e queria ir para a computação. Ele me deu acesso a um freela em VBNet e eu fiquei tentando acompanhar, mas assim, acabei parando, eu nem me lembro o motivo.
Só sei que eu não gostei de VBNet, aquela sintaxe é horrível. Né? Não sei se você já programou nessa linguagem, mas eu achei a sintaxe horrível. Mas eu aprendi algumas coisas, né? E uma delas foi um ORM chamado Subsonic. Daqui a pouco eu te conto porque eu estou falando desse ORM. O que é um ORM? Né? O ORM é uma técnica de mapeamento que te ajuda a fazer uma relação dos objetos com os dados que esses objetos representam. Em 2009, logo no início do ano, assim, eu fiz um curso de Java. Eu lembro que terminei o curso, catei minhas moedinhas de R$1 e comprei 2 livros para estudar mais a fundo. Tá, vou mostrar os livros aqui para vocês. Mas nem durou muito, pois eu acabei sendo aprovado num processo seletivo para um programa da Microsoft chamado Student to Business. Eu já tinha participado antes desse programa, mas para a área de infra. Era um curso que a Microsoft patrocinava com várias provas e tal, assim. Dessa vez eu queria tentar para desenvolvimento de software. Assim que eu recebi a notícia que tinha sido aprovado no processo seletivo, eu fui cancelando meus contratos, aulas particulares, fiquei apenas com uma empresa e decidi me dedicar 100% ao desenvolvimento de software. Cancelando contratos, né? Bem, para explicar essa parte eu teria que falar como eu entrei na TI. Eu vou deixar isso para outro vídeo. Mas eu tinha uns contratos de manutenção de software, né? E com algumas empresas. No Student to Business eu conheci C#, é uma linguagem de programação, caso você nunca tenha ouvido falar. Eu aprendi bastante coisa nesse curso, mexi com banco de dados e etc. Foi um grande marco para mim e eu terminei o projeto numa excelente colocação, inclusive. Em 2009, também decidi voltar para a faculdade, só que agora mudando de curso, de rede de computadores para análise de sistemas. E 2008 e 2009 foram anos muito turbulentos na minha vida, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas muitas mudanças aconteceram e de repente eu falo isso num próximo vídeo, onde eu vou abordar a importância de destacar marcos na trajetória, na sua trajetória, carreira ou, enfim, pessoal também. É importante destacar os marcos que a gente supera e consegue. E uma coisa que eu sempre procurei fazer foi tentar, assim, nesse meio tempo, criar produtos, né? Então, assim, eu tinha um problema, eu queria criar uma solução para aquilo. Meu cérebro funciona muito dessa forma, eu quero ficar criando soluções. Então, assim, a área de desenvolvimento de software acaba sendo uma área que me atrai muito por causa disso, mas eu acredito que qualquer área onde eu pudesse criar soluções, eu estaria feliz. Então, assim, eu fiz um programa de bingo, que eu gostava de jogar bingo com a minha família, e eu queria automatizar os sorteios. Eu fiz um programa para buscar resultado da Mega Sena, ficar brincando de fazer combinação. Eu tinha meu próprio site, jonatamachado.com, tinha blog, entre outras coisas. Isso me ajudou muito a praticar e com base nisso vai aqui mais 2 dicas. Comece fazendo seus próprios projetos. Hoje você tem um universo de possibilidades, muitas ferramentas, facilidade para colocar um site no ar, computadores mega poderosos na palma da nossa mão, não é mesmo? Pegue alguma necessidade sua e utilize-a para te motivar e a estudar cada vez mais. Por exemplo, tem um site bem antigo até chamado To-Do MVC. Lá tem códigos de diversos frameworks, tá? Aqui mais framework de front-end, como React, Angular, Vue. E todos eles estão criando a mesma aplicação. É um sistema de to-do list. Então, assim, eles todos estão fazendo a mesma coisa, tudo igual, mas usando frameworks diferentes. Então, cara, você pode pegar e dar uma olhada nos códigos, caso você queira aprender algum framework desse específico, né? E assim, se você está começando, pega um projeto, escreve todo o código dele, enfim, só isso vai te ajudar bastante, a aprender bastante. Assim, não esquece esse negócio de só copiar e colar. Abre o projeto de um lado, bota aqui o teu editor e copia o mesmo código. Só esse exercício já vai fazer melhorias aí no teu aprendizado. E aqui vai mais um ponto, né? Evite ficar muito tempo na mesma fase. Faça igual os games. Tente sempre avançar por uma fase mais difícil do que a anterior.
Aqui eu estou falando sobre estudar as coisas sempre partindo do início, né? A demora para chegar nos exemplos mais complicados, você precisa avançar no estudo. Então, assim, evita ficar preso muito tempo, ou você vai começar um novo estudo, mas é sobre o tema que você já tem alguma familiaridade. Cara, não olha tudo desde o início, né? Senão você vai perder muito tempo. E agora vem a parte final, né? Onde foi que eu consegui meu primeiro estágio. Eu vi uma vaga num site de estágio, eu me inscrevi, fui para a entrevista e lá eu descobri que era para construir um sistema inteiro web com múltiplos usuários, com diferentes níveis de permissionamento, e é do zero mesmo, sozinho. Era só eu, eles estavam contratando um estagiário para escrever o sistema inteiro. Então era assim, era uma ONG, era uma coisa pequena. E eles queriam automatizar algumas coisas e criar um sisteminha para isso. Óbvio que eu achei que eu não seria capaz. Por mais que eu já tivesse feito alguns sistemas, eu nunca tinha feito algo tão grande, onde juntaria tudo aquilo que eu já tinha feito antes num projeto só. Eu conversei com a pessoa que ia me contratar, o responsável pelo projeto, no caso, né? E combinamos que eu iria fazer um protótipo. Vale destacar que a ideia do protótipo foi minha e não dele. Eu estava inseguro e eu não sabia se seria capaz de fazer algo daquele tamanho. Parece que antes de passar na entrevista para o estágio, eu tinha que passar numa entrevista comigo mesmo. E sério, essa sempre foi a pior das entrevistas. E aqui vai mais um ponto. Tenha autocompaixão. Se eu lhe contasse essa história na época, você provavelmente tentaria me acalmar para eu fazer o projeto, aprender ao longo do caminho e que tudo ia ficar bem. Mas se fazemos isso com os outros, por que fazemos o contrário com a gente? Por que nos sabotamos? Talvez você tenha passado por isso também. Assim, se você passou, deixa aí nos comentários para a gente trocar uma ideia. A nossa área ela tem uma quantidade absurda de coisas para a gente estudar. E a gente sempre acha que não está preparado. É claro, as vagas também não ajudam, né? Elas pedem conhecimento em diversas tecnologias e a gente acaba achando que não vai ser aprovado em nenhuma delas, né? E nunca aplica. A gente fica eternamente esperando pelo momento que a gente vai estar preparado. E esse momento nunca chega. Então vamos combinar uma coisa. Se você está procurando emprego ou estágio agora, vai no LinkedIn e se aplica para uma vaga que te interessa. Mas faz isso agora. Assim que terminar o vídeo, você corre lá, faz uma busca e se aplica. Para de se sabotar. Se a pessoa que está te entrevistando é boa, ela sabe que tecnologia se aprende. É só dedicar um tempo, praticar e pronto, você aprendeu. Agora, ser dedicado, manter uma rotina saudável de estudos, isso aí poucas pessoas têm. E se você deixar isso claro na entrevista, você vai ser contratado. Então, aprenda a aprender rápido. Eu saí da entrevista com a certeza que iria desistir. Eu liguei para esse meu amigo, Eduardo Cardoso, e falei da minha insegurança e sobre o protótipo. Ele disse para eu não desistir e fazer o protótipo. Ele me indicou uma tecnologia da Microsoft que já conectava tudo de forma fácil, a tela, o banco de dados. Eu passei o final de semana inteiro trabalhando nisso. E assim, eu consegui terminar, apresentei o projeto na semana seguinte e isso impressionou tanto a pessoa que estava me contratando que ela mesma passou a contar essa história para outras pessoas, como uma história de superação. Eu encontrei com ele anos depois e ele falava sobre isso ainda. Pô, eu conto a tua história, como é que foi que você entrou no projeto e tudo mais. Então, assim, foi uma coisa tão positiva que não só me marcou ele também, por ele estar diretamente envolvido. E para finalizar, eu vou resumir o que era esse projeto. Era um projeto para uma ONG que atuava em projetos do governo, né, na área de esporte e lazer. Eu precisava controlar as turmas que os professores tinham nas comunidades carentes. Então tinha alguns perfis de acesso, ficha de chamada, entre outras coisas, e tudo isso online. Eu tive que pegar tudo que eu já tinha visto antes e aplicar no projeto. Eu resolvi a parte do banco com o Subsonic, peguei os conhecimentos do projeto final, do projeto da Microsoft, o Students to Business, e apliquei nele.
Aprendi um pouco sobre gestão de projetos, porque eu precisava de um cronograma, eu tinha que dar um cronograma para ele dizendo quais seriam as minhas entregas, né? Então, assim, cara, já minha primeira experiência já foi nesse nível. E ainda fazer apresentações, né, que a gente vê dentro do Scrum, fazendo os nossos reviews. Tudo isso sozinho, cara, assim, sem ter ninguém para tirar dúvida. E, cara, graças a Deus o projeto foi um sucesso e depois daí eu continuei seguindo até o ponto que eu tô hoje, né? E aqui vai a última dica. Você pode, não se sabote. Não se intimide com a quantidade de coisas para estudar. Jamais deixe de fazer algo por achar que não é capaz. Se algum ser humano já fez, você também consegue. Basta você se dedicar. Uns vão conseguir rápido, outros vão precisar de mais dedicação. Mas se você seguir com foco, você vai conseguir também. Essa era a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje. Desejo boa sorte na jornada de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até lá!